verdade, essas três coisas se resumem em uma só pessoa, Cristo, que por sinal é a palavra. A irmã White foi categórica em dizer-nos, desejado de todas as nações, ela escreveu: quando a sua presença fosse retirada fisicamente entre nós, a palavra seria a nossa fonte de poder. É na palavra onde nós temos poder para derrotar Satanás, para vencer nosso egoísmo, para vencer as nossas debilidades de caráter. Tudo conseguimos por meio da palavra, que por sinal é Ele próprio. E o próprio Jesus frisou isso quando falava com os discípulos, dizendo: as palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida. Por que elas são espírito e vida? Porque é elas que vão vivificar a vossa alma, não a vossa carne. As palavras vivificam a alma, não vivificam a carne. Precisamos compartilhar essas coisas, Vanderlei. Porque nesse exato momento, irmão, que falamos, tem gente perecendo, tem gente caindo no sepulcro, tem gente indo no sono da morte sem esse selamento. Você entende a responsabilidade que está sobre nossos ombros? Tem vizinho teu, tem vizinho meu, tem pessoas na tua casa, na minha casa, que não estão selados, que não estão a descansar. Porque lembra-te que no dia do sábado, ninguém pode trabalhar, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que está dentro de suas portas. O que é isso? As pessoas não podem jamais deixar de ouvir essas mensagens, senão elas não vão ser seladas. E se não vão ser seladas, não vão receber a chuva seródia. Se não recebem a chuva seródia, não participam do autoclamor. Se não participam do autoclamor, são aquilo que Jesus disse: galhos que não servem para nada, senão para ser queimados. Ai, Vanderlei, que Deus tenha misericórdia de nós. Para ti hoje você já diz: irmão, é tão fácil de ver. Vai dizer isso a uma pessoa que não vê. Vai dizer isso a uma pessoa que... Você entende quando Jesus diz que eu vim para os doentes, não para os que acham que estão melhor, mas é para aqueles que são cegos. Quando Jesus curou os cegos, ele não curou só a parte física. Ele curou, ele abriu, na verdade, os olhos espirituais. Ele estava a nos dizer: eu sou aquele que abro o vosso entendimento, que vos faço ver aquilo que vocês não veem. Era o que ele queria dizer. Por isso é que ele dizia: tenho-vos falado das coisas carnais, vocês não entendem. Imagina se eu vos falasse das coisas espirituais. Eu estava pensando enquanto o irmão estava falando, Ellen White, ela escreveu que muitos estão esperando a chuva, o refrigério, a chuva serôdia, para conseguir poder. Não tem como, não tem como, não tem. Repete de novo, Vanderlei, não tem como. Não tem. Ah, irmão, Não isso tem. a gente começa a perceber como nossa mente é pequena. Se Deus Muito. não nos ensinar, não mostrar, não colocar o alimento na nossa boca, a gente não vai saber se alimentar, irmão. Não, meu irmão, não sabemos nos alimentar. Não sabemos. Vanderlei, meu amado, se fosse possível o ser humano fazer alguma coisa que seja benéfica para a sua salvação, Deus não enviaria Jesus Cristo para morrer por nós. Ele nos capacitaria a partir do céu
para que nós vencêssemos. É exatamente por nós não sermos capazes, porque estamos tão longe, tão degradados, que Deus, no seu infinito amor, olhou para nós e disse: eu, se não fizer nada, eles vão perecer. Sim. Porque eles não vão conseguir sair da... Quando Jesus nos chama que Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas, um mínimo de raciocínio nós deveríamos ter para olhar para a ovelha e entender que tipo de animal é a ovelha. Por que que Jesus nos compara à ovelha? Como é que é uma ovelha? A ovelha é o animal mais lerda, vamos assim dizer, mais burra. Totalmente dependente. Ela não faz nada se ninguém lhe fazer nada. Ela é muito dependente. Mas ela tem uma coisa. Ela só tem uma coisa fantástica. Quando ela grava a voz do dono dela, do pastor dela, Sim. Ela reconhece. jamais ela é enganada. Jamais ela é enganada. Basta ouvir a voz do pastor dela, ela vai logo a correr em direção ao pastor. Por quê? Porque ela confia no pastor dela. Não é isso que Jesus diz, nos chama a confiarmos nele? Não é esse o convite que ele nos chama a crermos nele? Sim. Não é isso que ele diz, que eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas. Ele está a dizer: eu sou o vosso dono, eu sou o que pode vos ajudar. É um erro muito grande nós pensarmos, Vanderlei, que somos capazes de qualquer coisa. E ele, para nos deixar muito claro, ele afirma: eu é que opero em vós o querer e o efetuar. Vanderlei, se você e eu, para fazermos uma coisa, ele tem que operar em nós, porque se ele não operar, nós não fazemos. Que altivez é essa que nós temos? Que soberba é essa que temos de nos achar melhor uns que os outros? Que soberba é essa que temos de achar que nós, de alguma forma, conseguiremos alcançar os céus? Que tolice é essa? Só pode ser debaixo do engano. Porque numa consciência sã, porque é isso que ele nos dá, quando nós nos achegamos a ele, nós adquirimos poder. Porque está escrito: Deus não tem nos dado um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de uma consciência sã. É isso que nós não temos. Poder, amor e uma consciência sã. Por isso é que nós somos chamados a... Como é que está escrito? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós temos que manejar a palavra da verdade corretamente, com perspicácia, com discernimento. Perceber: essa tentação está vindo aqui, essa tentação quer me levar a isto. Qual é a palavra que eu vou usar agora para fugir dela? Os 10 mandamentos da lei de Deus não são para nós obedecer, não. É uma promessa de que nós vamos obedecer. Sim. Se ele habitar em nós. Nós vamos fazer. Por quê? Porque ao recebermos a palavra, recebemos sempre o poder para obedecer. Aquilo que antes não era possível fazer, com a palavra em nós, nós passamos a fazer. Os 10 mandamentos da lei de Deus não são para nós obedecer, não. É uma promessa de que nós vamos obedecer. Sim. Se ele habitar em nós. Nós vamos fazer. Por quê? Porque ao recebermos a palavra, recebemos sempre o poder para obedecer. Aquilo que antes não era possível fazer, com a palavra em nós, nós passamos a fazer. Aí que tá o problema, irmão. O ser humano acha que precisa fazer alguma coisa para alcançar,
para alcançar a aprovação de Deus, para alcançar o poder que Deus tem para nós. O ser humano acha que precisa, ou melhor, acha que deve obedecer em não ter outros deuses. Ele precisa Uhum. ver como promessa: não teremos outros deuses. Por quê? Porque Cristo está em nós. E Cristo, amém. Cristo não tem outros deuses. Então, ele vivendo em mim, eu não terei outros deuses. Da mesma forma, o resto dos mandamentos. A questão é, a mesma situação acontece, infelizmente, irmãos pedindo a chuva serôdia. Eles querem fazer algo para merecer a chuva serôdia. A chuva serôdia está disponível há muito tempo, irmão. Muito tempo. O que precisa? Aceitar o selo. É. Aceitar a Cristo. E Cristo nos abençoará com a chuva serôdia. Oh, glória a Deus. E, Oh, glória a Deus. Amém. infelizmente, até ontem eu também estava orando pela chuva serôdia, irmão. E E Jesus, ao ouvir-te assim a orar, a chuva serôdia, ele dizia: está ali, Vanderlei, está ali a chuva diante de ti, tá, pega. E tu insisti, Senhor, me abençoe, me dá a chuva. Ele está dizendo: filho, mas eu já te dei, está contigo, toma posse dela, só falta você tomar posse dela. mas eu confio no Senhor. Eu sei que a obra dele, ela tem um direcionamento certo. Não depende de mim. A primeira coisa que eu aprendi não faz muito tempo, que eu aprendi foi, e eu compartilhei isso com o irmão: a obra não é minha. Não posso tirar ela das mãos de Deus. Ele fará tudo da maneira correta. Não, meu irmão. Isso foi a primeira coisa Exatamente. que ele me ensinou, irmão. Porque eu vivia tirando a obra das mãos dele, fazendo do meu jeito, e aí tudo caía por terra. E agora, depois dele primeiro me ensinar que a obra é dele, que ele faz conforme a vontade dele. Por quê? Porque ele conhece o resultado antes de começar a obra. Então, por Amém. que eu não vou confiar neles? Eu não sei o resultado. Eu vou confiar nele porque aí sim eu sei que o melhor caminho ele escolheu. Sim. Irmão White tem um texto que diz assim: se nós tivéssemos a visão que Deus tem, se nós tivéssemos a presciência que Deus tem, nós teríamos escolhido em cada uma das nossas situações ao longo da vida as mesmas escolhas que Deus fez para nós. Amém. Você imagina a profundidade disso. Se nós tivéssemos a visão que Deus tem sobre o mundo, sobre tudo, e nós pudéssemos ter a presciência que Deus tem, nós próprios teríamos escolhido as mesmas escolhas que Deus escolheu para nós em cada uma das situações. Cada uma teríamos escolhido exatamente. Por quê? Porque Ele, quando nos permite ou quando permite que determinadas coisas venham a nós, Ele se coloca no nosso lugar. Ele permite aquilo que vem a nós com base naquilo que Ele sabe que nós somos capazes. Isso é um amor que não se explica. Isto é um amor que não se explica. Agora você entende quando Cristo diz assim: vós sois luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e guarda debaixo da cama. Não há como, Vanderlei, você depois desse
encontro com Jesus, você se esconder, ficar na tua casa e não querer partilhar isso. Não tem Não como, tem. porque lá dentro queima, meu irmão. Dentro de nós queima isso. O que mais tens prazer é falar dessas coisas. E quanto mais falas, mais sabes. Quanto mais sabes, mais falas. O sábado, irmão, ele só se torna deleite para aquele que aceita o dono do sábado, o selamento. O sábado, ele é uma marca externa, mas que só se torna evidente quando nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Não é quando nós pensamos, não é quando nós lembramos na cabeça e fica lá na cabeça, não. Por quê? Porque está escrito, é com a mente que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Aquele que é salvo, ele confessa falando, ele exterioriza a salvação que há nele por meio da palavra. Não que ele sai para ir afirmando, eu sou salvo, eu sou salvo. Não. Ele testemunha de Cristo. Ele confirma o Evangelho de Cristo na sua boca. E isso é a demonstração, a exteriorização de que ele está selado, que ele é do sábado. O sábado ele reflete quem está habitando em mim. E sendo Amém. assim, no dia do sábado, aquele que habita em mim me santifica. Não, Amém. não é o sábado que me santifica, é aquele que Não, habita em é mim. aquele que habita em mim. Por que ele agora habitou em mim? Porque eu lembrei-me dele. Só no sábado, não, todos os dias. Todos os dias eu lembro-me dele. Por isso é que o texto é mal interpretado. Quando as pessoas leem, lembra-te do dia do sábado para que tu santifiques o sábado. É impossível. Eu não sou santo, como é que eu vou santificar um dia? Porque não lavei louça, porque não cozinhei, porque não lavei roupa, só porque fui cultuar, já santifiquei o sábado. Longe disso. Para ser santo um dia, tem mais do que isso. Então fica-nos claro que o texto está querendo dizer, lembra-te do dia do sábado, para que o sábado, que o Senhor, te santifique a ti. Porque quem precisa ser santificado somos nós, não é Ele. E o sábado faz lembrar quem é a verdade, quem fala a Exatamente. verdade. Como o Quem fala a irmão, verdade. como o irmão disse hoje de manhã, o inimigo É vem e traz a mentira, falando a diferente. O mentira. sábado mostra a Exato. verdade. A verdade. O Por isso é que sábado ele diz, lembra-te do é, dia do sábado. Por quê? Porque virá um dia falso. Lembra-te que o sábado é desde o Éden, mas o domingo é desde Constantino. Então, quando ele te disse lembra-te do dia do sábado, ele estava a te dizer lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque há de vir um dia falso. Há de vir uma falsa adoração. E essa adoração vai competir com a adoração verdadeira. E milhares vão crer na adoração falsa. Por quê? Porque não se lembrarão do dia verdadeiro de adoração. e aí faz sentido o que a gente conversou, irmão. É, quando Adão e Eva pecaram, no momento que eles pecaram, eles não transgrediram o sábado. Se o sábado fosse o selo, eles teriam que transgredir o sábado para perder o selo.
dá para entender que a transgressão afastou eles de Deus. Assim eles perderam o selo. Amém! Passa- E É o exatamente isso, pior é que Vanderlei. aí dá para entender que o ser humano passou a ter outro selo no lugar do selo de Deus. Do selo de Deus. Depois do O ser pecado, humano passou a ter, exato, depois do pecado, o ser humano passou a ter outra verdade diante da verdade de Deus. outro selo também. Eles passaram a Sim, pertencer a Satanás. passaram a pertencer a Satanás. E aí E por pertencer a Satanás, Cristo uhum, veio e apagou esse selo com seu sangue. E agora está exatamente. esperando para colocar seu selo, que é ele mesmo vivendo em nós. Amém. Oh, glória a Deus. E aí faz sentido a terceira mensagem angelical quando fala dos dois grupos, os obedientes e os ímpios. Aí dá para entender. Aí faz sentido, irmão. Aquele que continua com o selo de Satanás, aceitando a marca da besta, a imagem, sendo assim, continua pecando, sendo ímpio, continua pertencendo a Satanás. E aquele que aceitou o sangue de Cristo para ser purificado, sendo assim, recebe o selo de Deus, que é próprio Cristo vivendo em nós. E assim, ele vivendo em nós, a gente, por ele, obedece. Ele A lei. faz isso em nós. Exatamente. Na verdade, meu irmão, quando nós recebemos Ele em nós, por termos recebido Ele, recebemos tudo o que há nele. A obediência da lei, a guarda perfeita do sábado, o cumprimento da lei cerimonial e todas as suas, todos os seus estatutos. Amém. Não só recebemos o sábado, não só receber Cristo não é só receber um dia. Receber Cristo é receber Cristo e tudo que há em Cristo. A perfeição de caráter. É isso que você recebe quando você recebe a Cristo. Nós adventistas temos um louvor que está nos nossos hinários e cantamos e nem sequer entendemos o que aquela mensagem diz. O hino diz assim: meu Jesus, me guia os passos, pois já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Todos falam do perigo, do caminho em que eu estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou. Por que eles não vêm? Porque são cegos. Meu Jesus, me guia os passos, pois já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Sei que o meu amor é fraco, sou propenso a pecar, mas no seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus, me guia os passos, pois já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Você entende, meu irmão Vanderlei, como é tudo
temos um outro louvor também que diz assim: aprendi o bom segredo de confiar em meu Jesus. Encontrei descanso e força recebendo a sua luz. Senhor, é muita coisa bonita. Para andar no bom caminho, ele deve me viver, pois ele é a fonte, pois ele é a minha força, meu escudo protetor. Por isso permaneço em meu Senhor, meu amigo e Salvador. Se me escondo em seus braços, em seu amor, para falar prudentemente, para agir em seu poder, para andar no bom caminho, ele deve me viver. Você entende o Evangelho, Vanderlei? Oh, Senhor.